Boa noite, tudo bem? Estamos aqui hoje numa live, né, para falar um pouco para vocês sobre vida de oração. Quero apresentar aqui a minha companheira Meire, pastora Meire. Boa noite, a paz do Senhor a todos. É muito bom estar aqui juntamente com vocês. Deus abençoe. E a Patrícia, que vai estar aqui conosco também falando. Amém. Amém. Boa noite a todos. É muito bom, né, estar aqui com vocês e agradeço desde já, né, a oportunidade, né, que a pastora Claudelina deu, né, para que hoje eu pudesse estar aqui para compartilhar um pouco com vocês. Amém? Deus abençoe. Amém? Amém. Bom, eu coloquei o tema dessa live fazendo uma pergunta para você. Uma oração pode mudar a sua decisão? Você acha que você tomando uma decisão e depois de tomada essa decisão, se você orar, essa oração, ela pode mudar essa decisão que você tomou? Então, que no final, né, dessa live, você tenha essa resposta para você, né? Que você possa realmente refletir se uma oração muda a decisão que você tomou. Nós queremos começar nesta noite falando de um tema bem abrangente para nós, que é o nosso TSD. Muitas vezes, né, nós começamos a fazer o nosso TSD. O que é TSD? É o tempo a sós com Deus. E nós vamos, depois num certo momento a gente para. Por que acontece isso, né? Por que a gente vai, começa e depois a gente não dá continuidade? Então vamos entender então um pouquinho do nosso tempo com Deus, né? O que é um tempo com Deus? Como que a gente faz isso? Que tipo de oração que a gente tem que fazer, né? Então eu anotei aqui, ó. Tempo a sós com Deus. O Senhor nos convida a orar no secreto, né? Então, quando o Senhor nos convida a orar no secreto, Ele quer ter conosco intimidade, né? E como que é essa oração, né? Essa oração, no tempo a sós com Deus, essa oração deve ser uma oração sua, onde você vai colocar a sua vida. Onde naquele momento de tempo a sós com Deus, é para você falar com Deus somente de você. O que você vai fazer, como que você está. Joga para Ele tudo que tem dentro de você, mas exatamente como você é, né? Aquilo que você é. Aí você vai se apresentar a Deus dessa maneira. E um tempo atrás, eu estava ouvindo uma ministração de uma pastora, e ela deu uma ideia bem legal, assim, para a gente fazer o TSD da gente. E quando eu ouvi aquilo, foi, assim, um exemplo que eu peguei para mim. E aí eu trouxe esse exemplo para vocês hoje, porque quem sabe você está com dificuldade de fazer o seu TSD e você ouve isso hoje e você vai conseguir dar continuidade ao seu TSD, né? Então ela falou assim, ó, todos nós, conversamos com nós mesmos, não é? Eu converso muito comigo. Eu falo, ei, Cláudia, vamos, Cláudia. Ei, Cláudia, tá na hora. Vai lá, Cláudia. Faz isso, Cláudia. Quando eu faço alguma coisa errada, eu mesmo dou bronca em mim. Enfim, então eu acho que todo mundo é assim. Então ela disse assim, que tal de manhã, quando você acordar, você já começar essa conversa que você tem com você mesmo, em vez de você falar para você, você já começar a falar com Deus. Olha só. Deus, bom dia. Olha, Deus, agora eu tô levantando. Agora eu vou tomar meu banho. Vou lavar minha cabeça. Senhor, daqui a pouco eu vou pro meu trabalho. Me dá sabedoria para me lidar com meu chefe, com meus amigos. Senhor, daqui a pouco eu vou tomar meu café. Olha, muito obrigada porque o Senhor colocou o café na minha mesa hoje. Então, ter essa conversa que você teria com você mesmo, ter com Deus. Aí você já começa o seu dia, o seu tempo, falando com Deus. Você não precisa ficar,
tem que ir lá falar com Deus. Não, você já levanta fazendo isso, entendeu? Então eu achei muito interessante e eu peguei esse exemplo para mim. Então fica muito mais fácil, às vezes, da gente dar continuidade à nossa oração, né? Aí daí você vai para as coisas mais difíceis. Daí você vai para aquelas coisas que você quer falar, que tá preocupando você, que tá machucando o seu coração, que tá te trazendo preocupação, que tá te fazendo sofrer, problemas maiores que tá acontecendo na sua vida. Então você começa uma conversa íntima, de intimidade ali, de tomar banho, de tomar café e vai para as coisas mais complicadas. Não é bacana essa ideia? Né? E nessa intimidade, você tem que ser exatamente você, viu? Não dá pra gente maquiar a nossa intimidade com Deus. Porque é nessa intimidade com Deus que nós vamos ser aquilo que nós somos. Por exemplo, o Sidney, meu esposo, ele está aqui comigo, ele me conhece como eu sou aqui dentro de casa. Então, o Sidney sabe exatamente como eu sou. Quando eu vou conversar com você aí fora, eu vou me retrair um pouco. De repente, eu não vou fazer com você o que eu talvez faça com o Sidney aqui em casa, não é? Então, você não me conhece exatamente como eu sou, 24 horas por dia. Mas, quando eu estou diante de Deus, eu tenho que ser exatamente como eu sou dentro da minha casa. É isso que o Senhor espera de nós. E uma coisa interessante que o Senhor me revelou, sabe? Sobre a intimidade. E eu achei muito interessante isso quando ele me falou isso. Porque é nesse relacionamento íntimo que nós vamos ter com Deus. Olha que coisa interessante, presta bastante atenção nisso. É nesse relacionamento íntimo, Meire e Patrícia, que nós vamos ter com Deus, é que a vida de Deus vai sendo gerada em nós. Olha que coisa maravilhosa, né? Por que Deus me revelou isso? Ele trouxe na minha mente o relacionamento de marido e mulher. Olha só, o nosso relacionamento de marido e mulher, quando é que nesse relacionamento nascem os filhos? É quando há o relacionamento mais íntimo. Não é? É quando os dois se tornam um. Olha que interessante. O marido e a mulher se tornam um num relacionamento sexual. E desse relacionamento sexual gera os filhos. E aí Deus trouxe isso para mim na nossa intimidade com Deus. É dessa intimidade com Deus que a vida de Deus vai sendo gerada em nós. Olha que maravilha, que coisa maravilhosa. E aí, Jesus disse lá na oração que ele fez para os discípulos, que ele fala para Deus que ele quer que os discípulos sejam um com ele. E que nós sejamos um com ele, não é isso que ele fala? E aí, nesse momento de intimidade, nós nos tornamos um com Deus, entendeu? Porque daí você vai jogar exatamente aquilo que você é para Deus. E Deus vai tratando você para você se tornar um com Ele. Né? Que maravilha. E aí, olha só que revelação que Ele trouxe para mim. Que aí, quando acontece isso, vai se cumprir aquela palavra de Jeremias 33:3. Sabe o que fala lá em Jeremias 33:3? Fala assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Amém. Então, nesse momento que Deus está gerando a vida dele em nós, essas coisas grandes e firmes estão sendo reveladas para nós. Olha que maravilha. Isso no nosso tempo a sós com Deus. Por isso que é muito importante a gente ter esse tempo. Por isso que Jesus sempre fala assim, ó, tem de bom ânimo. Nós vamos mesmo, sabe, desanimar às vezes. Às vezes nós vamos, depois
acontece alguma coisa, a gente não recebe aquilo que a gente está pedindo, a gente desanima. Mas Jesus vem e fala, tem de bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É se esforçar. Nós temos que nos esforçar. Então, quando Jesus fala que tem de bom ânimo, ele está dizendo assim para mim, esforça, esforça, esforça. Vá mais um pouco, né? É isso que ele está dizendo. E a outra coisa que a oração, então, nesse primeiro momento, a oração íntima serve para você ter intimidade com Deus. Ele gerar a vida dele em você. E no segundo momento, a oração é para você conhecer Deus. O que ele é, quem ele é, o que ele faz, né? Porque por mais que nós nos relacionemos com Deus, nós precisamos prosseguir para sempre conhecer mais, né? Então, prossiga para conhecer mais. Então, você não deve orar para ter e nem para ser, mas você deve orar para conhecer Deus. E a partir do momento que você vai conhecendo Deus, você vai entendendo por que ele não deu essa resposta para mim. Por que ele não respondeu a minha oração? Por que eu pedi tanto e ele não deu? Então, se eu estou tentando conhecer ele e se eu estou conhecendo ele, eu mesma, através da palavra dele, vou entender isso. Por que ele não respondeu? O que aconteceu no meio do caminho? Entendeu? Porque eu estou prosseguindo em conhecê-lo. Então, a oração deve ser para conhecer Deus, né? E para terminar, né? Que já me falaram aqui que meu tempo já está acabando. Eu preciso renunciar a mim mesmo para eu continuar tendo meu tempo com Deus. Sabe por que nós vamos tendo tempo com Deus e depois vamos desanimando e paramos? Porque a nossa carne não quer renunciar. Por que nós não levantamos da cama? Porque a nossa carne não quer. Por que nós não temos um tempo com Deus? Porque nos falta tempo? Não, muitas vezes porque a nossa carne, ela fica ali lutando e ela vai lutar o tempo todo. Ela vai lutar o tempo todo para que a gente não faça a vontade de Deus. Porque ela quer o prazer dela, a carne, não é? Então, olha, somente quando eu renuncio a mim mesmo, que eu vou experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Mas para eu experimentar essa boa e perfeita vontade de Deus, eu preciso de renúncia, né? Eu preciso renunciar a mim mesmo. Então, olha, eu escrevi aqui, ó, a nossa carne nunca vai querer orar, mas eu tenho que renunciar à vontade da carne. Jesus disse, na verdade, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. A carne, ela sempre vai vencer se nós não tivermos ânimo. A carne vai vencer sempre se nós não tivermos ânimo, né? Por isso Jesus disse, tem de bom ânimo. Ter bom ânimo quer dizer se esforce. Aí eu escrevi assim, ó, a carne sempre será fraca para as coisas de Deus. Para as coisas de Deus, a carne sempre será fraca. Não vai nessa conversa, não. Então, mas a minha carne é fraca. Ela vai ser fraca direto para as coisas de Deus. Porque ela sempre vai querer sentir o prazer dela, né? Por isso, devemos fortalecer o nosso espírito. Porque o espírito sempre vai estar pronto. Amém. Amém? Podemos ter um estilo de vida de oração. Por isso, devemos sempre e em qualquer momento falarmos com Deus. Fale com Deus quando você está lavando louça. Muda o seu jeito de conversar. Quando você está lavando louça, você está falando com você mesma? Então, ao invés de falar com você mesma, fale com Deus. Quando você está trabalhando lá, limpando sua casa, você está falando com você mesmo? Então, ao invés de falar com você mesmo, fale com Deus.
né? Isso é orar sem cessar, é estilo de vida. Troque sua conversa consigo mesmo para uma conversa com Deus. Sempre fale a sua alma e nunca deixe a sua alma falar com você. Amém? Amém. Agora, Amém. meu tempo acabou aqui. Eu vou passar agora o tempo para a pastora Meire, que vai falar Da persistência. da agora. perseverança, né? É. Ela vai dizer por que é importante perseverar na oração. Por favor. Amém. Vendo a pastora falando aí e fazendo essa pergunta, e aí quando ela fala que, lógico, a nossa carne, né, realmente nunca vai querer, né, dar lugar a Deus, a oração, né, às vontades do Espírito, mas sim a vontade da carne. Mas o importante é a gente entender, né, aquilo que vai nos trazer como benefício. Em casa eu costumo falar para os meninos, eu mesmo, assim, lógico, quando eu entrei, né, comecei a ir para a igreja, então todo aquele processo, não é fácil, né, você se acostumar com um processo de leitura, né, da Bíblia, um processo de oração, lógico que não é fácil. Só que quando isso vai trazendo os resultados, aí sim, então você começa a se interessar por aquilo, e foi isso que aconteceu comigo, não foi diferente. Né? Quando eu comecei a ver, pastora, que todas as vezes que eu ia buscar em Deus aquilo que eu necessitava e que minhas respostas eram respondidas, aí eu tinha mais sede de ir. Né? Quando eu via os resultados, eu queria ir, né? E não é diferente assim com nenhum de nós. Só que lógico, você vê muitas pessoas às vezes, né? Principalmente a gente que discipula, tal, e aí como é que tá o seu tempo com Deus? Não estou fazendo, estou desanimado, estou isso. Não, aí é o momento de você entender que você precisa avançar, né? Que aquela barreira precisa ser rompida. Né? E Jesus fala isso muito claro, lá em Lucas 11, né, do versículo 9 até o 13, mas no 9 ele começa justamente falando isso. Né? Então, se você pedir, lhe será dado, vai lhe ser dado. Né? Se você buscar, vocês acharão. E se você bater, será aberta a porta. Né? Então, foi isso que eu vim entendendo e comecei a buscar. E é interessante que quando eu cheguei aqui, a gente estava conversando a respeito disso. Quanto momentos de oração eu tive, inclusive um foi que a gente estava conversando aqui antes de começar essa live, justamente assim, eu graças a Deus, todos, né, na igreja nos conhecem, para quem nos conhece vai estar conhecendo um pouco agora, né, da minha história, da história do pastor Antônio, e assim, lógico, nossas vidas foram transformadas através desse período, desse tempo de entrega, de relacionamento com Deus, esse tempo de oração. E logo depois que tudo isso passou, né, eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar o horário que ele chegava em casa do trabalho. E é incrível que um dia eu estava orando e falando para ele e falando para Deus. Eu falava bem assim, Senhor, mas hoje quando ele chegar eu vou conversar com ele, que eu não aceito mais isso, não vai ser mais dessa forma. Né? E o Senhor falou para ele, você não vai falar nada. Né? Você não vai falar nada. Pode deixar que com ele eu resolvo. Né? E ali automaticamente, depois daquele dia, nunca mais eu me aborreci com o horário que o Antônio chega em casa. Por quê? Porque eu fui buscar em quem? Em Deus. E a resposta veio. Né? Quando a pastora, na quarta-feira, a pastora me chamou para a gente estar junto aqui reunido, falando um pouco de oração, da persistência na oração. E aí eu lembrando um pouco da minha vida, que eu sempre falei para Deus, eu falei, Senhor, e eu tenho mesmo uma dificuldade de começar algo. Só que assim, quando eu começo também, eu não paro. Eu tenho muito isso comigo. E uma das coisas assim que eu sempre pedia para o Senhor era para ser uma pessoa determinada. Né? Falar, eu quero ser uma pessoa determinada, eu quero começar as coisas, eu quero fazer, eu quero ir na frente. Né? E a oração, além da determinação de você querer orar, de você querer buscar em Deus a resposta para aquilo que você está passando, né? Precisa também de uma ação, então precisa de uma persistência. E essa persistência é que vai gerar em você todos os frutos, né? A gente vê falar lá em Gálatas do fruto do Espírito, e a oração faz justamente isso com você, vai gerar esses frutos em você, vai te trazer amor, né? Porque lógico, a gente fala de amar, a gente ama, né? É muito fácil amar quem me ama.
né? Mas e amar aquele que me dá trabalho? E eu amar aquele que me aborrece? E a oração vai fazer isso em você, né? Vai trazer em você esse processo de amadurecimento nessa área, na bondade, de domínio próprio. Gente, a oração, ela trabalha de uma forma tão excelente na parte de domínio próprio que só quem realmente vive essa vida de oração, pastora, vai conseguir falar sobre isso. Né? E é tremendo, e além né, da determinação de você, não, a partir de hoje eu vou colocar aqui, eu vou fazer o meu tempo com Deus direitinho, então todos os dias eu acordo de manhã, a pastora no começo estava falando, né, a respeito de você conversar com Deus. Gente, eu não levanto mais da minha cama, a partir do momento que eu aprendi, que eu já levanto da minha cama, eu baixo meu joelho. Tudo bem que depois eu paro um pouquinho e vou lá preparar o café do Antônio para poder ir para a oficina e depois eu volto para o meu tempo de oração. Mas naquele momento eu já agradeço a Deus, né? Então eu dou bom dia Deus, né? Bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo, dou bom dia aos três, né? Agradeço já Ele por mais um milagre, né, que eu estou tendo ali de acordar, né, com saúde. Agradeço pela minha família, depois eu vou, preparo o café do Antônio, e eu volto lá para o meu tempo de leitura, meu tempo de oração, meu tempo, sabe, de intimidade com ele. Então ali a gente conversa, a gente chora, e quando a pastora falou sobre, né, da oração, eu pensando comigo, eu falei, Senhor, fiz uma pergunta, né, eu falei, todas as nossas orações são respondidas? Porque, Paty, assim, parece algo simples, mas eu nunca tinha perguntado, assim, sabe, para Deus. Falei, Senhor, todas as nossas orações são respondidas? Ele falou, são. E aí, na hora, e ele ministrou meu coração, ele falou, são. E na hora, eu falei até isso na célula, compartilhando na célula, e o pastor já ministrou, né, que está em Lucas, está em Marcos, eu acho que 24, bom, nos 3 textos fala, mas quando fala lá dos discípulos no caminho de Emaús, né, que aí eles vão, e de uma certa forma eles conversando, quando Jesus pergunta para eles, né, e o que é que vocês estão conversando entre si? E eles falam de um certo Jesus, né, e que eles pensavam que seria o rei, né, que seria o libertador de Israel. Gente, isso foi tremendo. Aí o Senhor falou bem assim, tá vendo? Ele responde, lógico, se fala que era discípulo ali, com certeza aquele discípulo buscava, aquele discípulo oravam. Tudo bem que ali era numa conversa, mas o que é a oração a não ser uma conversa com Deus? Não é isso? E aí Deus falou bem assim, não, todas as minhas orações, todas as orações de vocês que chegam até a mim são respondidas. Aí só que faz um diferencial, não da maneira que vocês querem. Né? Então todas as nossas orações são respondidas assim. E aí eu perguntei para a Vivi na hora ficou assim, perguntei para o Toninho, não, bebê, eu falei, não, todas as orações são respondidas, só que não da maneira que talvez eu esteja querendo. Eu falei bem assim, é algo muito simples, todos, né, que me conhecem sabem que eu tive um acidente de carro, e minha perna ficou muito feia, aqueles que não me viram nos últimos dias, mas essa minha perna, ela inchou de um jeito, ela ficou preta, Paty. De uma forma que aí a menina olhou pra mim, uma moça que trabalha na farmácia, e falou pra mim assim, você já foi ver essa sua perna? Eu falei bem assim, não. Ela falou, vai correndo no médico. E ali eu fui. Quando eu cheguei lá, que o médico olhou, ele não quis nem saber de fazer exame, ele não quis saber nada. Ele simplesmente falou, a gente vai internar você que a gente vai amputar a sua perna. Na hora, o meu irmão estava comigo, eu grudei nele assim, abracei. Na hora, Paty, na hora. Gente, é Deus, sabe? Então a intimidade com Deus vai te levar a gerar isso em você. Vai gerar isso em você. E na hora eu falei, Senhor, se o Senhor quiser minha perna, eu dou braço, eu dou mão, eu dou tudo. Mas se for algo de Satanás, eu repreendo em nome de Jesus. Enfim, aí falei pro médico, vocês não vão amputar minha perna, não. Passe um exame, vocês não fizeram exame nenhum, não fizeram nada. Aí, não, mas que exame tem que fazer? Eu não sei, faz qualquer coisa. E aí eles foram e me colocaram para fazer um exame, né, e era uma trombose, eu fiquei internada e fui curada, graças a Deus, né. Então, essa oração, e eu vou falar para vocês, as minhas orações nunca ficaram sem resposta, né, assim como daqueles discípulos. Então eles, né, naquele momento, eles entendiam que Jesus, para eles, Jesus seria o libertador. Só que quando ele vê, né, Jesus indo lá, né, preso, morto, crucificado, tudo, ele fala bem assim, que então não era o cara, né, mas era Jesus, simplesmente ele não estava vendo, simplesmente ele não estava escutando, e não é diferente conosco hoje,
Né? Muitas das vezes Deus está ali o tempo todo, nós estamos ali, nossos problemas estão ali, mas não sabemos buscar em Deus. Né? Muitas das vezes para um discipulador é bom, e glória a Deus por eles. Eu louvo a Deus pela vida do Bispo Paulo, da Bispa Nilza, estão ali para me ajudar. Mas sempre antes de eu buscar eles, eu vou buscar em quem? Em Deus. E aí sim eu vou para eles. Quando eu vejo que Deus já me deu uma resposta, e mesmo assim talvez é uma resposta que eu não queira aceitar, e aí eu vou buscar nele. Né? E essa persistência faz nos lembrar, Jesus também fala de um outro texto, né, que está em Lucas 18, né, do versículo 1, que fala da viúva, né, que ia lá, que ia ao pé dos juízes e todo dia estava lá, pedindo para que o juiz resolvesse a causa dela, né, e o juiz, por fim, ele resolve. Né? Então, o Senhor vai fazer isso com a gente. Imagine, se aquele juiz, né, mesmo sendo mal, sobre ir resolver o caso dela, imagine Deus. Né? Eu estava lembrando, falando com Viva, digo bem assim, Deus vai revelando assim, tantas coisas para vocês, pra gente, né? Através de um momento que você tem intimidade, eu falando, Viva, você lembra, né, quando estava no Papai Noel, tá bom? No momento que o William estava, né, lá, e eu com aqueles problemas com o William e não aceitava, e aí uma senhora já, eu acho, ela tinha faleceu hoje, né? Mas na época, pastor, ela tinha em torno de uns 70 anos, e quando foi um dia eu passando na rua, eu estava no comecinho da igreja, né? E aí ela falou bem assim, Meire, vem cá que eu tenho algo de Deus para você. E aí eu, pode falar, dona Sheila. Ela falou, então, Deus manda te dizer que não é para você orar mais pelo William, que não tem mais jeito. Gente, naquela hora eu olhei, né? Eu era uma bebê na fé. Naquela hora eu olhei para ela, comecei a chorar. Já pensou? Vocês já pensaram? Hoje eu olho assim, eu falo, meu Deus, olha o perigo, né, de uma pessoa que não tem intimidade com Deus. Né? Então, por isso que é importante permanecer, sim, na presença do Senhor, buscar intimidade com Ele, reserve seu tempo. Se você não tem feito isso, até agora, esse momento, pois vai, este é o momento. Tá? E se encha mesmo, oração não tem contraindicação, não tem. Eu costumo falar isso para os meninos lá em casa. Não tem. Se você pegar toda a bula lá, só vai ter benefícios para a oração. Só benefício. Então, use e abuse da oração que vai fazer você uma nova criatura em Cristo Jesus. Eita, amém? Glória. Ei, olha aí, hein? Receita, hein? Viu como é bom perseverar na oração? Devemos perseverar, né? Perseverar. E agora nós vamos dar a oportunidade para a Paty. Ela vai falar um pouquinho, que passa tão rápido, gente. A gente pensa que vai ter tempo de falar muito, mas não tem. Sobre intercessão, né? Mas assim, de uma forma simples, não como o Rodrigo está ensinando, né? O Rodrigo é mestre, né? Na parte filha de quem? de intercessão. E ela vai dizer um pouco sobre o que é interceder, né? E por que, né? Eu tenho que interceder. Por favor. Amém. Como eu tenho falado, né, a Deus que eis-me aqui, né? Então, quando me veio o convite, né, na quarta-feira, da minha Gloriona, né, que eu chamo ela de Gloriona, e aí ela falando que tinha uma live, se eu queria participar, né, e eu falei, meu Deus. E aí eu fui orar. Olha a importância, né, da oração, da intimidade com Deus, né, como elas comentaram aqui, né, intimidade e perseverança. Uma coisa está ligada na outra, uma coisa está baseada na outra. E o Senhor ele só me respondeu, você sempre me diz, eis-me aqui. Pai, eu estou aqui para manifestar a tua glória. Usa-me. Então, eu me calei. Eu falei, amém, Pai, amém, glória a Deus. Quando eu fui pegar o celular para responder a pastora, tinha um monte de ponto de interrogação. Você não responde. Foi assim. E aí eu ainda, né, pro meu discipulador, né, falando que eu fui convidado, que ele achava, ele demorou. Falei, meu Deus. Aí o esposo chegou, perguntei, ele, filha, não é isso que você gosta de fazer? Falei, amém, Senhor, amém, amém. Vou orar, né? Então, amém, queridos. Falando um pouquinho sobre intercessão, né, que a gente já vem aí há um tempo, né, com esse ministério, né, Ministério Rave, né, da nossa Igreja Bíblica Ágape, a qual a gente vem trazendo
né, no curso de cura e libertação, que é um curso bem mais intenso, que é do módulo 2, e o curso de intercessão, né, que é o primeiro módulo, a qual ali a gente vem trazendo algumas bases mesmo para que a pessoa ela venha entender o que é intercessão, como interceder, o que eu posso fazer, né, dentro do reino para interceder, o porquê que eu fui chamado. Né? Então, é muitas coisas que somente fazendo o curso a gente vai conseguir entender. Né? Então, assim, marquei bastante coisas aqui, não sei se o tempo, né, vai ser, né, aí vai me ajudar, mas amém, Senhor, você é o dono do tempo, então para aí. Amém. Amém. Vamos lá, o que é interceder? Eu marquei aqui o que o intercessor precisa. Ele precisa ter convicção absoluta do seu chamado. Né? Ele precisa ter convicção da justiça de Deus, nunca se colocar no lugar de juiz. Eu estou sendo um intercessor lá na igreja, agora eu mando, eu posso, eu faço. Não. O intercessor ele nunca deve se colocar no lugar de juiz. Né? O justo juiz a gente sabe que é o Senhor, né? A justiça vem dele, mas nós podemos nos colocar como um intercessor, né? Ali como um intermediador, né? Para intermediar em favor daquela situação. Um intercessor é aquele que se coloca no lugar do outro. Um intercessor ele precisa ter empatia. Porque não é só falar, eu estou intercedendo, eu vou interceder e ali e tal. Não, a intercessão ela vai muito mais além, juntamente com a oração. É uma perseverança onde a gente vai se colocar de joelho e levantar as mãos ali e falar, Pai, por essa causa eu me coloco de joelho. Porque quando eu vejo que o meu irmão está necessitando, quando eu vejo que aquela situação que me foi colocada ali, ela não me causa dor, ela não me causa um constrangimento, então o problema está em mim. Quando a gente fala que nós somos filhos de Deus, que nós estamos aqui para levar o amor do Senhor, se esse amor do Senhor que está em mim, ele não está causando dor, porque o Senhor sente a dor daquela pessoa, por que eu não posso me compadecer, né? Sentindo a dor daquela pessoa e colocar o meu joelho no chão e clamar e buscar e perseverar. Meditando em um texto hoje, na verdade já venho estudando desde quarta, quando a pastora me passou os textos bíblicos, mas aí o Senhor foi me levando para outros, né, porque são vários textos aí que a gente pode estar citando. E eu gosto muito de trazer princípios bíblicos para que nós possamos entender, né, o verdadeiro sentido, né, do que é interceder. E o Senhor me levou lá para Salmo. Engraçado, né? Porque a gente está aí vivendo dias de salmos, né? Na nossa igreja, nos cultos aos domingos. E o Senhor me trouxe para Salmo 20. E lá em Salmo 20 é um salmo que não é Davi que escreve. É um salmo que escreveram para Davi. E eu achei interessante quando o Senhor me levou ali, porque eu falei, uau, Senhor, eu não conhecia esse salmo. Porque a gente acha que salmo, né? O texto em si de salmo, todo o capítulo foi Davi que escreveu. E não, o Salmo 20 vem falando sobre um povo que escreveu, né, aquele salmo para Davi. A gente sabe que ali no reinado de Saul, quando Saul, né, morreu, Davi ele veio, né, assumir aquele reinado. E quando Davi veio assumir aquele reinado, levantou-se uma guerra, né, dos vizinhos, né, das nações vizinhas. E o Senhor trouxe uma comparação para esse tempo de hoje, né, que nós estamos vivendo. Era um povo que se levantou para interceder por Davi, porque Davi estava passando por uma guerra com as nações vizinhas. No caso, hoje, a gente com essa pandemia, né? Vamos fazer um contexto aí. E ali, aquele povo, eles começaram a buscar não somente crianças, não somente homens e mulheres, mas um conjunto, um coletivo. E eles começaram a buscar e através, né, do Senhor, eu marquei algo aqui para que eu não me perca, né? Que são 3 conteúdos bíblicos muito interessantes. O primeiro é o lugar. Né? O lugar são os pedidos. O primeiro lugar são os pedidos. Aquele povo, eles pediam, né, para Deus.
Então eles não paravam de pedir enquanto aquela tribulação não cessasse. Né? Eles foram diante de Deus todos os dias. Então, assim, nós trazemos isso para nós. Nós também somos desafiados a pedir coisas em favor daqueles que nós amamos. Que a gente não venha orar somente para nós, mas que a gente venha orar por aqueles que estão necessitando. Que a gente venha se compadecer da dor do outro. E assim esse povo, ele pegou aquela causa, né, de Davi. E o terceiro ponto é o lugar. Né? O lugar, o conteúdo deles tem a ver com uma promessa. Então eles começaram a buscar através da promessa do Senhor. Porque o Senhor tem promessa para todos nós. O Senhor tem uma promessa para o Brasil e para a nação. Amém? Quem crê assim? Esse tempo de pandemia a qual nós estamos vivendo, a qual nós estamos passando, nós entendemos que vai passar. Porque o Brasil, ele tem uma promessa. Quando a gente entende que nós estamos debaixo de uma promessa do Senhor, nada pode nos abalar. Porque nós somos levantados e entendemos que nós somos intercessores para interceder por essa causa. Por essa situação de pandemia. Pai, está difícil. Pai, o povo está morrendo. Pai, tem pessoas que estão, né, padecendo. Tem pessoas que estão com depressão. Tem pessoas que estão, infelizmente, aí acometidos por medo. Mas nós nos levantamos como intercessores que somos para interceder em favor dessa situação. Né? Nós sabemos que o domínio está em tuas mãos. Nós sabemos que o poder é teu, o senhorio é teu. E nós estamos aqui para interceder. Né? Como igreja, nós estamos aqui para interceder. Assim como esse povo que se levantou, né, para interceder em favor a Davi, que estava passando por aquela situação de guerra com aquele povo, né, de outra nação. O terceiro ponto que eu marquei aqui é que a oração, ela é um fato primordial. A oração, juntamente com a intercessão, eu coloquei aqui que lá no finzinho, se você for ler, eu quero te aguçar aí para você ler, né, depois o Salmo 20, bem no finalzinho, ele fala, ele faz aqui no caso um contraste, né? No finalzinho que fala quem confia em cavalos, confia em armas, confia em guerras, confia em carruagem, confia na tecnologia, quem confia em bens materiais, tipo assim, até pode vencer. No nosso caso, ali no final ele fala do contraste. Você está confiando em quem? Em carros, em cavalos, na tecnologia ou no armamento que, né, você pode aí, tipo, estou blindado, tal, não sei o quê. Mas você está orando? Você está intercedendo? Você está clamando? Você está perseverando? Você está com o seu joelhinho no chão ali todos os dias buscando, perseverando para que isso aconteça? Você está se apegando na tecnologia? Não, porque a tecnologia, a mídia na televisão está falando isso. Não, porque eu confio aqui no meu carro, que se eu for no meu carro eu vou chegar. Não, mas eu confio... Não, gente. Em primeiro lugar, a gente tem que colocar o joelho no chão e clamar a Deus e buscar, porque a saída vem do Senhor. Você até consegue ir com tudo isso aqui, com tecnologia, com carro, porque não nos é favorável, vai nos ajudar, vai. Mas uma hora tudo isso vai cair, uma hora tudo isso vai passar. O que seria de nós se não fosse a presença do Senhor? O intercessor, ele só consegue fazer as coisas se ele tiver a presença do Senhor. Nós somos chamados, sim, né, para dar continuidade àquilo que o Senhor deixou aqui, para que nós possamos continuar. Mas se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver conosco, porque é o Espírito Santo de Deus que cura. É o Espírito Santo de Deus que vai, através de nós, né, manifestar a glória dele. Eu não sei como que a gente está de tempo aí, me fala aí, porque eu tenho outra pergunta aqui. Amém. Então, amém, que se deixar, vai embora. E outro ponto muito importante que eu trouxe aqui também, que são as características de um intercessor. Enquanto eu na minha casa ali orando, o Senhor, 5 minutos. Depois vocês pedem o segundo round, viu? Característica de um intercessor. O intercessor, ele precisa ser um adorador. Assim, né,
o Senhor, ele diz que ele está buscando os verdadeiros adoradores e os intercessores. Você precisa louvar, você precisa adorar o Senhor. Quanto mais você se enche daquela presença, daquele louvor, o seu coração é aquebrantado. E você sente aquele amor do Senhor que está aí dentro de você. Porque aí dentro tem o Espírito Santo. Ele está aí, ele está clamando. Ele quer sair. Quando fala, eis que estou à porta e bato, ele quer sair de dentro para fora. Não é de fora para dentro. E aí me faz lembrar, às vezes, quando a gente quer fazer as coisas por nós mesmos, né? O intercessor ele não pode fazer as coisas por ele mesmo. Ele tem que fazer as coisas porque ele sabe que é o Senhor que o capacita, é o Senhor que o chamou. E por acaso pode o vaso dizer ao oleiro, por que fazes assim? Não. Nós estamos aqui completamente dependentes da glória, dependentes da presença do Senhor. Amém? Total dependentes da entrega do Senhor, renunciar suas próprias ideias, suas próprias vontades. O intercessor ele precisa renunciar. Muitas vezes, foi o que a pastora aqui falou, sobre renúncia, né? Sobre a carne, que a carne quer algo, mas o Espírito quer outro, porque o Espírito ele quer mais, ele quer nos encher. O fruto do Espírito ele precisa, ele é tudo que a gente precisa para viver. Então, às vezes a gente buscando ali, a gente, mas viver o Evangelho é difícil. Mas a gente sabe que com Deus a gente pode viver o Evangelho é uma vida de renúncia. E muitas pessoas não querem isso. Não quer abrir mão dos prazeres da carne. Não quer abrir mão dos prazeres de uma noitada. Sendo que é momentâneo, é passageiro. Né? Fazer petição em nome de Jesus. Tudo que o intercessor ele for fazer em nome de Jesus. Não só o intercessor, nós somos filhos. O Senhor nos deu o nome dele, para que nós possamos fazer uso desse nome que é tão importante, que é tão poderoso. O nome de Jesus salva, o nome de Jesus cura, o nome de Jesus restaura. Então assim aquele povo se compadeceu da dor de Davi e se manifestou, assim como Abraão, que buscou em Sodoma, né, por conta de um justo, né? Que nós possamos ser esse Abraão, que nós possamos ser esses Jeremias, né? Que nós possamos ser os pacificadores, que nós possamos ser aqueles que vai restaurar os muros, assim como Neemias. Amém? Meu tempo está se acabando, vou só passar para outra pergunta, rapidinho, 3 minutos, ó, ainda tem. Amém. Por que eu intercedo? Você pode me responder aí? Por que a gente tem que interceder? Eu acho que eu acabei de falar bastante coisa aqui, né? Do que é um intercessor, né? O que pode ser um intercessor. Por que eu intercedo? Eu fiz uma introdução aqui somente para a gente entender. De uma forma geral, como cristão, alcançado pelo amor de Deus e de nossa responsabilidade, anunciar o grande amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo para as pessoas não crentes. Olha por que nós temos que interceder. Olha só o porquê. Porque o Senhor nos deu a responsabilidade de anunciar a grandeza e o amor e a graça dele, né, sobre a vida daqueles não crentes, sobre a vida daqueles que estão padecendo. Lá em Isaías 61 fala por que nós somos chamados. Nós fomos chamados porque o Espírito do Senhor está em mim. Amém. Para levar as boas novas, para levar a palavra para aqueles que estão compridos, para aqueles que estão presos, estão cativos, para libertar. Gente, quando a gente entende o verdadeiro chamado da gente, a gente faz as coisas para o Senhor com amor. Esse ministério de intercessão, ele é latente em mim, ele grita em mim. Quando eu entendo que o amor do Senhor está em mim, quando eu entendo que o Espírito Santo de Deus ele está em mim, sabe? Quando eu vejo que as pessoas estão necessitando de mim, e eu sabendo que através do Espírito Santo de Deus que está aqui, eu posso ir colocar as minhas mãos e essa pessoa ser liberta. Quantos estão aí padecendo por falta de conhecer a verdade? Você, nós que estamos aqui, nós temos isso. O Senhor nos deu, a unção está sobre nossas mãos, nós podemos ir.
Mas, infelizmente, algo que o Senhor trouxe para mim esses dias, eu falando, Pai, por que as pessoas se limitam de fazer a tua vontade? Por que as pessoas, sabe, não almejam, não desejam? Porque não é possível a gente ver uma pessoa ali precisando e você não poder fazer nada, sendo que você tem a unção. O Senhor deu unção em nossas mãos. Se você crê que o Senhor te chamou, você vai fazer. Você vai impor as mãos, você vai orar, você vai continuar, você vai perseverar. Você não consegue ficar um minuto sem a presença do Senhor, sem buscar a face dele. Porque quando a gente entende que foi Deus que nos chamou, já não vivo mais eu, como diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Não é o que eu quero fazer, é o que Ele quer, é o que o Senhor quer. Né? Hoje está frio, hoje eu não vou. Hoje tem célula, mas eu não vou porque hoje está chovendo, né? Deixa para depois. Igual depois pode ser muito tarde, irmão. Lá na célula pode ter um irmão precisando de você. Lá na igreja pode ter uma pessoa precisando de você, intercessor, com a unção que está em tuas mãos, para colocar as mãos naquela pessoa e libertar ela de um espírito mau que está ali sobre a vida dela, de uma tristeza profunda que ela está ali. Então é para isso que nós somos chamadas. É para isso que nós somos chamados, para interceder. Né? Essa é a pergunta, por que eu intercedo? Né? Eu intercedo porque assim o Senhor me chamou. Amém? E tem muito mais coisa que eu deixei aqui, mas eu não consigo mais. Né? O nosso tempo está estourando já. Amém? Que Deus abençoe vocês. E eu declaro e profetizo, né? Que seja ativado em você uma intercessão. Amém, Que há em amém. você. Amém? Amém, né? Tá aí, né, essas pastoras, Amém. né, que trouxe aí um pouco, né, porque o tempo é muito corrido. Não dá pra gente falar muito, né? Vontade todo mundo tem, mulher fala muito, né? Mas a gente sabe que o tempo é limitado. Espero que vocês tenham aprendido, né? E a Thaís disse que tem umas perguntas, né? Isso. Se der tempo de responder, a gente vai responder, né? Pode fazer a primeira pergunta. A oração sempre tem que ser específica ou pode ser genérica? Tipo, seja feita a sua vontade, Senhor. Quem quer responder? Quer responder? Meire. Bom, eu penso assim, depende de cada um e do tipo de oração que a pessoa está fazendo para Deus, né? Então, se é uma oração específica, como eu falei da minha perna, ali foi uma oração específica, né? Então, Senhor, mas sempre falando para Ele, Senhor, seja feita a tua vontade, né? E isso é algo muito perigoso. Uma vez eu fui orar com uma moça que estava internada, né? E na hora que eu orei, falei que fosse feita a vontade do Senhor. Eu falei, Senhor, então que seja feita a tua vontade. Na hora, a mãe dela, pelo amor de Deus, para com isso agora. Para com isso, que eu tenho muito medo disso. Mas medo de quê? Né? Foi isso depois, aí, com muita calma, eu fui explicar para ela, medo do quê? Né? Se em tudo realmente vai prevalecer sempre a vontade do Senhor. Vai ser sempre a vontade dele. Acabou. Mas assim, eu assim penso que a oração, nós temos que especificar para o Senhor o que a gente quer, não é? Porque assim, Deus espera isso da gente, né? Nós sabemos que Deus é soberano, que a vontade dele vai prevalecer, mas você coloque aquilo que você está ansiando, né? Porque ele fala isso, né? Jogue todas as suas ansiedades ao Senhor. Então, assim, se for muito geral, abençoa o fulano, mas abençoa em quê? Né? Abençoa meu pai, mas em quê? Abençoa a igreja, mas em quê? Então, especifica, né? Olha, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, 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 né? Na tua vontade, né? Então, eu acredito, assim, que a gente deve especificar assim. Próxima. A pessoa já recebeu oração no culto. E no final do culto ela pede oração novamente. Como isso é interpretado? Quer responder? Olha, ao meu ver, a falta de fé, tá? Porque quando você está ali no culto, aquele culto poderoso, fervoroso, que você já recebeu aquela oração, que você já recebeu, falou amém, Senhor, eu recebo, glória a Deus. Aí no final, irmã, ora por mim.
que está acontecendo? Você está crendo realmente? Então você não creu, meu amado. Então é necessário a gente crer. Você crê? Né? Quando o Senhor trouxe lá, né, aqueles jovens, que eu gosto de falar muito deles, Pedro, né, lá na porta, aquele paralítico, né? E ele falou para aquele paralítico, né? E ele falando que ele queria andar. E ele falou, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E pela fé, ali na hora, então levanta, então em nome de Jesus. Né? Então a gente tem que ter fé, a gente tem que ter convicção, a gente tem que acreditar, a gente tem que receber. Receber, irmão, ergue a cabeça, toma posse e vai. Amém. Né? Mas, Sim. É normal sempre pedir confirmação após oração por algum pedido? olha, eu deixo na mão do Senhor. Porque é aquilo que a gente falou. Se a gente está renunciando, a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Né? E a gente precisa crer nisso. E antes de saber, mas qual que é a boa, perfeita e vontade de Deus? É tudo aquilo que Ele vai nos dar e colocar na nossa mão. Muitas vezes nós estamos passando por um processo, mas é vontade de Deus. Às vezes a gente não consegue entender, mas é vontade de Deus. Então aquela vontade para Deus é boa, é perfeita e é agradável. Né? Então nós precisamos confiar no que Deus vai dar. Você confia no amor de Deus? Você confia que Ele é soberano na sua vida? Então se entrega de corpo e alma a Ele e deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. E vive a palavra, E, né? exatamente, E vai vive a palavra. pela palavra. É aquilo que eu falei, conhecer a Deus para saber quem Ele é, como Ele é, quais são as suas promessas. Porque daí nós não vamos precisar toda hora falar, confirma, Senhor, confirma, Senhor. Porque a própria palavra vai fazer isso. A nossa intimidade com Ele vai fazer isso. Porque você acaba ficando um incrédulo. Ou você crê ou você não crê. Né? A gente vem para a palavra Eclesiastes 3:18. Né? Há tempo para todas as coisas. Há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de esperar, há tempo de semear, há tempo para todas as coisas. Amém? A Bíblia diz que não é por muito falar que seremos ouvidos. Como interceder dentro dessa perspectiva? Quando a gente entra a perseverança, quando falar, não é por muito falar, mas quando eu persevero. Porque a própria palavra, quando a gente entende que o fruto do Senhor, Ele está dentro de nós, quando a gente sabe que não é fazer a vontade da carne, mas sim do Espírito, então a gente consegue mediar aí. Não é por muito falar, tá? Mas se eu já clamei, se eu já orei, se eu já perseverei, eu preciso crer, confiar que o Senhor vai fazer. Mas nada me impede de no outro dia novamente eu estar ali de joelho no chão e falar, Paizinho, olha, eu estou somente, né, fazendo aqui o uso das suas promessas, porque o Senhor tem promessas. E eu faço uso dessas promessas. Eu tomo posse das promessas que o Senhor, né, já derramou sobre a minha vida. Amém? Qual a diferença de oração e ato profético? A oração é você estar falando com o Pai, né? E o ato profético é aquilo que é as promessas dele que você vai profetizar na sua vida, né? A oração é você buscando o favor do Pai a sua vida. E o ato profético é você, dentro das promessas do Senhor, profetizar a própria palavra do Senhor. Né? Como eu gosto sempre de vir com o texto bíblico, né, a base, o bíblico, né, o princípio, o ato profético também, pastora, me lembra agora também sobre Neemias lá, a construção do muro, ali foi um ato profético.
né? O Senhor falou para eles clamando ali, né? Andando, Exatamente. né? Em volta daquele muro ali. Quantas vezes? 5 vezes? 7 vezes? E quando chegar no último dia, fazer o quê? Era a trombeta, né? Até que a gente fez lá na igreja, né? Aquele ato profético. Mas qual é a causa que você está fazendo esse ato profético? Exatamente. O ato profético é dentro da palavra. Da Você palavra. profetizar a palavra que o Senhor está mandando você fazer. E a oração, você está buscando o favor de Deus para sua vida. Isso aí. Próxima. Se uma pessoa pede oração, mas não diz do que se trata, qual o cuidado que devemos tomar na oração? Importante, né? Eu mesmo, assim, referente quando vem para mim, então, na realidade, quando a pessoa não fala a respeito do que é, então a gente vai orar, assim como disse a parte, dentro dos princípios bíblicos, né, buscando em Deus, né, que Ele sabe todas as coisas, né, porque Deus, ele vai conhecer realmente o que tem de verdade no coração daquela pessoa e a gente vai buscar nele a oração, então para que ele abençoe, né, para que ele seja, né, para que ele entre com providência na vida daquela pessoa, né, e orando, abençoando, profetizando, né, intercedendo pela vida dela, mas assim, lógico que é diferente do que você orar em cima de algo que você tem, de algo consistente, que aí você vai orar especificamente. Né? Mas oramos sim, buscamos em Deus, que Ele conhece, e temos certeza que a oração vai ser respondida, né, da mesma forma como se tivesse algo ali presente. E a importância também da gente pedir discernimento. Né? A gente precisa pedir discernimento ao Espírito Santo. Né? Ainda que aquela pessoa ali, ela pediu uma oração, assim, amém, vamos orar, não trouxe a causa específica, mas o Espírito Santo, quando você tem intimidade, que você vai buscar, ele te dá o discernimento. Pai, me dá o discernimento, traga para mim a revelação, Pai, o que está acontecendo com aquela pessoa? O Senhor a conhece, né? Como que eu posso ajudar? Me dá estratégia, me dá sabedoria, e o Senhor vai nos dar o discernimento e as armas corretas para saber como trabalhar com a vida daquela pessoa, como ajudar aquela pessoa. E a última pergunta. Como posso saber se o Senhor confirmou minha oração? Se o coração do homem é enganoso? É aquilo que falamos, né? O Senhor sempre vai responder nossas orações. Só que não vai ser da forma que eu quero. Pronto, eu falei de uma enfermidade, na hora eu orei, né, repreendi aquele mal e eu fui atendida. Mas será que foi da forma que eu queria? Será que eu não já queria sair dali e ir direto para casa? Eu precisaria ficar lá 11 dias internado no hospital? Né? Então isso, né, tem que ficar bem claro na nossa mente. O Senhor sempre vai responder as nossas orações. Pode ser da forma que eu quero? Não. Né? Ele vai responder mais tarde? Sim, vai. Né? Assim como disse a parte, em Eclesiastes 3 fala que há tempo de Deus para todas as coisas. Então, aquela resposta que eu estou querendo naquele momento pode não vir, mas virá depois. Ou então não da forma que eu quero, mas Deus sempre vai responder as nossas orações. Amém. Creia nisso, porque se você for examinar a Escritura, você vai ver que o Senhor sempre vai responder a nossa oração. Mas, como a Meire disse, nem sempre vai ser da maneira que eu quero. E eu tenho que ter intimidade suficiente com o Senhor para ver esse agir dele. Né? Se ele está respondendo a minha oração, não da maneira que eu quero, mas da maneira que ele está querendo. Né? E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Né? Amém. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Quero agradecer a pastora Meira, agradecer a Patrícia, né, porque esteve aqui abrilhantando, né, esse trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Amém. Espero que vocês tenham aprendido. Amém. Acredito que sim, porque eu aprendi aqui com elas, Amém. né? Glória a Deus. E que a gente possa ter outra oportunidade de estarmos conversando sobre oração, que é tão maravilhoso, né? Muito bom. Mas o mais importante é orar. Esse é o segredo da oração. É orar, tá bom? A chave, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém.
Amém? Amém. Até uma próxima oportunidade. Amém. Amém.